Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Como vai? Tudo bem, Negrão? Boa tarde a todas e todas. Bom dia ainda. Bom Bom dia. dia. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar sobre a decisão da ONU em relação ao presidente Lula, né, condenando o juiz Sérgio Moro como juiz imparcial, considerando que Lula foi vítima de uma agressão ao seu direito de defesa, num processo totalmente viciado. E vamos falar também da defesa das eleições pelos presidentes do Senado e da Câmara. O Hélio vai comentar sobre isso, e aí tem um viés importante que ele traz para a gente. E, com isso, os impasses da terceira via, que favorece a possibilidade de uma decisão das eleições já no primeiro turno. No baú, o Hélio vai trazer a história dele lá no Jornal de Brasília, num período importante da sua carreira, em que ele, muito jovem ainda, 23 anos, já era o editor executivo daquela importante publicação ali na década de 70. Hélio, essa decisão da ONU, ela de fato, além de favorecer o presidente Lula, né, de demonstrar que ele foi vítima do tal lawfare, né, vítima de processos viciados aí pela Lava Jato, ela também traz mudanças no Brasil, né, assegura o Estado Democrático de Direito, mas também mexe nas questões internacionais, porque essa Operação Lava Jato ela avançou principalmente pelos países da América do Sul, Equador, Argentina, enfim, e essa decisão da ONU ela também extrapola aí essas questões aí do Brasil, né, e do Lula. É isso mesmo, Negrão. É uma decisão que ela não tem efeito jurídico, né? Mas é uma decisão muito importante para o Lula e para a sua candidatura, porque o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é o contrário do que o Sérgio Moro está dizendo, não é um órgão secundário na ONU, é o Comitê de Direitos Humanos da ONU. É um órgão que tem toda a relevância nessa área dos direitos humanos. O Sérgio Moro quis diminuir a importância desse comitê. Esse comitê chegou às mesmas conclusões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Chegou, quer dizer, do ponto de vista jurídico, chegou à conclusão, juridicamente, de que houve manipulação do processo, que o juiz Sérgio Moro e toda a cadeia que condenou Lula não foi imparcial, foram parciais. E até tem um artigo interessante hoje do Horta, no 247, em que ele mostra que os três desembargadores do TRF, da 4ª Região, lá de Porto Alegre, foram piores do que o Lula, porque esses três desembargadores, eles sequer leram o processo, eles copiaram o que o Moro colocou, usaram a mesma argumentação do Moro para condenar o Lula e ainda aumentaram a pena. Por que eles aumentaram a pena? Para evitar a prescrição. Com pena maior, a prescrição seria mais demorada. Foram tão parciais, tão corruptos do ponto de vista de corromper a justiça, tão danosos quanto o Sérgio Moro e aqueles procuradores chefiados pelo Deltan Dallagnol. E a ONU agora reafirmou isso, ainda disse mais, que houve manipulação para impedir a participação do Lula nas eleições de 2018. Todos se lembram, Lula liderava as pesquisas, Lula era o líder das pesquisas. E ele foi afastado exatamente por conta desses processos em que o Moro agiu parcialmente. Então, Negrão, é uma decisão politicamente muito importante, politicamente muito relevante, porque vem de um organismo internacional, que são, se eu não me engano, 18 juízes, 18 pessoas que julgam esse caso, do mundo inteiro. Então, não é uma decisãozinha qualquer, como o Sérgio Moro está querendo dizer. Ficou muito mal para o Moro, mais uma vez. Agora, só pessoas mal intencionadas ainda duvidam dessa desonestidade do Sérgio Moro, né? Porque eu não estou nem aqui defendendo o Lula, não precisa defender o Lula. Basta mostrar que Sérgio Moro foi um juiz corrupto, um juiz parcial, um juiz que manipulou a justiça, que agiu sob interesses políticos. Há diversas versões, Negrão.
e eu tendo a aceitá-las, embora não tenha aprofundado, mas é muito óbvio. Se você juntar as peças, as viagens do Sérgio Moro aos Estados Unidos, as visitas do Sérgio Moro ao Departamento de Justiça nos Estados Unidos, a maneira como ele agiu, tudo isso foi uma trama. Tudo isso foi uma trama para tirar o Lula da eleição, para tirar a Dilma, para tirar o PT e depois para tirar o Lula da eleição. Uma grande manobra comandada pelos Estados Unidos. E aí as pessoas falam, mas o que os Estados Unidos teria a ver com isso? Qual é o interesse dos Estados Unidos? Olha, vamos lembrar, o Brasil estava com uma inserção internacional que não é que ameaçava, ninguém ameaça os Estados Unidos, a não ser a China. Não ameaçava os Estados Unidos, mas ocupava espaços que os Estados Unidos não queriam ocupar. E a relevância maior era os BRICS, aquela união de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Isso incomodou muito os Estados Unidos. Imagina o Brasil aliado à Rússia e à China, né? Mais a Índia, que é uma grande potência asiática, e a África do Sul, que é uma potência africana. Então, isso incomodava muito a Unasul, que o Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, Uruguai, a Unasul incomodava muito os Estados Unidos, porque, sob o comando do Brasil, o Brasil rejeitou a LAUC, que era o acordo de livre comércio que os Estados Unidos queriam impor à América Latina e não conseguiram. E, em contrapartida, foi criada a Unasul. Isso incomoda muito os americanos. Eles estavam perdendo espaço. E aí vem as razões econômicas também, né, Negrão? O petróleo já ficou comprovado, toda essa ação para acabar com a Petrobras e depois privatizar a Petrobras, entregar a exploração do petróleo brasileiro a empresas estrangeiras, o pré-sal. E as empresas empreiteiras brasileiras, não estou também dizendo que elas não praticavam corrupção para ganhar seus contratos, tal, mas empresas brasileiras, empreiteiras principalmente, estavam já se implantando em diversos países da América Latina e da África. República Dominicana, Peru, Guiné Equatorial, vários países da América Latina e da África estavam tendo obras entregues a empreiteiras brasileiras. Ora, estavam ocupando espaço dos Estados Unidos. Então, tudo isso, para mim, foi uma trama. E a ONU, reafirmando, o Supremo não entrou na questão política, o Supremo entrou na questão jurídica. Mas a ONU diz, foi para impedir a candidatura do Lula. E o Brasil deve uma reparação ao Lula, não só pelos 580 dias preso, para impedir que fosse candidato, como em relação a impedi-lo de disputar a eleição que acabou sendo ganha pelo Bolsonaro. E aí nós estamos com esses problemas todos aí que o Brasil atravessa por causa, vamos dizer assim, nada é isolado, mas Sérgio Moro tem uma grande responsabilidade, embora não fosse o plano inicial dele e dos americanos. Eles queriam uma espécie de tucano na presidência, eles não contavam com o Bolsonaro. Mas no momento em que eles, como agora, viram a inviabilidade de um tucano, e quando eu estou falando tucano, não precisa ser necessariamente do PSDB, um Henrique Meirelles, alguém, um neoliberal, mais simpático aos interesses norte-americanos no Brasil, quando eles viram essa impossibilidade, aderiram ao Bolsonaro. Não era o plano original. E o próprio Moro aderiu ao Bolsonaro, tanto é que foi ministro do Bolsonaro, convidado antes da eleição. Isso aí tudo mostra como ele foi criminoso nesses casos. O criminoso, nesses casos específicos, não é o Lula. Criminoso é Sérgio Moro, sua turma, os 3 desembargadores do TRF, os procuradores chefiados por Dallagnol, aquela corja de procuradores que manipulavam, agiam nas sombras, tal, e vamos dizer, com grande apoio da imprensa brasileira, né, Negrão? A imprensa brasileira, por interesse, por incompetência, por preguiça, entrou naquela onda. Eu estou dizendo essas 3 coisas porque acho que nem todo mundo foi por interesse, muitos foram por preguiça, outros foram por incompetência. Né? Entraram naquela onda de que a corrupção estava sendo combatida lisamente. Não, a corrupção tem que ser combatida, mas pelas regras, pelas normas do direito, dando pleno direito de defesa, sem intimidação, sem delação premiada, à base de ameaças, de pressões. Não é assim que se vai combater a corrupção no Brasil. Tanto que a corrupção continua nos mesmos níveis até hoje. Se engana quem pensa que caiu a corrupção no Brasil. Negrão, vou fazer um parênteses aqui. Eu estava conversando outro dia com um político. Sabe o que ele me disse, Negrão? Ele me disse que nessas emendas secretas do orçamento,
essas emendas que o Arthur Lira manipula, nessas emendas, ele fala assim, deputados e senadores normais, vamos dizer assim, né, ganham 10% sobre ela. Ganham 10%. Cada emenda que eles liberam secreta, 10% fica para o bolso deles. Se eles vão gastar com campanha ou por interesses pessoais, não se sabe. Eles podem estar gastando em campanha, podem estar gastando, colocando no bolso, né? Mas isso é uma parcela menor. Depois tem a turma que ganha de 20% a 50% em cima das emendas, né? Tem deputado e senador que libera uma emenda secreta para um município e ganha de 20% a 50% desse valor. Isso é corrupção no maior escala. Felizmente, ontem, eu assisti o Lula dizer que vai acabar com esse orçamento secreto. É claro que não vai depender dele, né? Somente porque tem o Congresso. Mas o Lula declarou ontem, num discurso lá na convenção do PSB, no Congresso Nacional do PSB, que vai acabar com esse absurdo que é o orçamento secreto. Mas isso aí foi só um parêntese, Negrão. Isso aí é um escândalo, né, esse orçamento secreto. Mas, olha, eu só queria ver outra questão. Você mencionou as delações premiadas. Eu encontrei aqui em Cuiabá, como você sabe, eu estou fazendo trabalho aqui em Cuiabá, a ex-senadora Céres Lissarenko, que é autora da lei de combate ao crime organizado, porque, na verdade, não existe uma lei de delação premiada, existe a lei de combate ao crime organizado, e nesta lei existem dispositivos que prevêem a delação premiada. Ela falou que faz tudo sempre desde o começo errado, delação não se faz sem prova, tem que ter prova. A lei prevê isso, né? Só para lembrar isso, né? Porque se interpretou inclusive dizendo que existia uma lei de delação premiada. Não existe lei de delação premiada, existe a lei de combate ao crime organizado, dentro dela dispositivos que preveem a delação premiada, que a autora, que já não é senadora, já tem 12 anos, ela lembrou muito bem. Só para trazer essa informação aqui para a nossa. Não, é certíssimo. Veja só. A delação premiada, o nome jurídico não é esse, mas a delação premiada significa o seguinte: o acusado que confessar e que acusar os outros envolvidos no seu crime, ele recebe benefícios na pena. Ele tem a pena reduzida, tal. Isso é um instituto que existe em diversos países do mundo. E a gente vê muito isso em filme americano, né? Filme americano tem muito isso. O cara lá vai preso, aí ele entrega tudo, ganha proteção de testemunha e não é condenado. A delação premiada em si não é o problema, ela está certíssima. O problema é que você não pode condenar uma pessoa apenas pela delação do outro. Essa delação tem que ter provas. Ou o delator apresenta as provas daquilo que ele está falando, ou a polícia, o Ministério Público, investigam aquilo que o delator está falando para comprovar se é verdadeiro ou não. Muitas vezes as provas podem não estar ao alcance do delator, mas estão ao alcance da Polícia Federal, por exemplo, ou das polícias civis. E aí, se provar aquilo que o delator falou, aí você tem a prova concreta. Agora, a delação por si só não é prova. E o Moro, essa turma toda de juízes corruptos, eles usaram delações premiadas que eles pressionaram, porque tem outra coisa, né? A delação premiada é equivalente, sem a violência física ou mental, à tortura. Mas é uma tortura psicológica, porque eles chegavam para os acusados e diziam o seguinte: olha, se você não fizer a delação e não acusar o Lula na delação, ou não acusar fulano, nós vamos prender sua mulher, porque nós descobrimos que ela é sua sócia na empresa tal. Às vezes a mulher é sócia só para constar ali, de uma sócia, tem que ter uma sócia. Nós vamos prender sua mulher. Ela vai ser presa aqui também porque você não quer fazer a delação. Olha, nós vamos tomar tal, nós vamos bloquear suas contas em tais e tais circunstâncias, você vai ficar sem dinheiro para nada. Então, esse tipo de ameaça. Então, olha, nós vamos te condenar a 50 anos de prisão, viu que nem o Zé Disseu foi condenado absurdamente. Agora, não estou falando, eu não sei, não estou entrando no mérito, não conheço o processo, mas 27 anos. 27 anos é condenação de assassino. Tem assassino aí que é condenado a 8 anos de prisão, a 9 anos de prisão. Então, 27 anos, quer dizer, ameaçava. Então, a ex-senadora tem toda a razão, você está certo. A delação premiada não é prova, ela é um instrumento de investigação.
Exatamente, Hélio. Hélio, os presidentes Rodrigo Pacheco do Senado e Arthur Lira da Câmara começaram a defender, né, abertamente o processo eleitoral, né? Claro que eles não estão contra a eleição porque eles são até candidatos, mas o processo que a gente vive, né, com as urnas eletrônicas, né, o respeito a todo o processo, a possíveis resultados, essa essa postura assim que causou até surpresa, ela vem de onde ela? Negrão, vem dos interesses que eles têm. Vamos lembrar que as contradições existem. Contradições existem em todo o universo, em todo momento. Então, o fato de Arthur Lira ser um bolsonarista convicto, defensor incondicional do Bolsonaro, e de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ser um bolsonarista enrustido, que faz o jogo ali do Bolsonaro, mas tem uma inteligência capaz de disfarçar, de jogar nas duas, tal, eles não são iguais, não, tá? Não estou comparando os dois. Os dois são políticos de velho estilo, fisiológicos, interesseiros, mas têm características diferentes também. Mas, ao mesmo tempo, Negrão, eles têm contradições com o Bolsonaro. Eles não são aqueles bolsonaristas raiz, né? Aquele bolsonarista ignorante que está com o chefe a todo custo. O gado, como a gente fala. Eles não são o gado, aquele que segue incondicionalmente. E eles têm contradições com o bolsonarista. É claro que para o presidente do Senado, que quer continuar presidente do Senado na próxima legislatura, para o presidente da Câmara, que quer continuar presidente da Câmara na próxima legislatura, e que, além disso, está ficando cada vez mais milionário com as emendas secretas, manipulando as emendas secretas, coordenando as emendas secretas, e o Rodrigo Pacheco não é inocente nessa história das emendas secretas, ele também participa dessa grande corrupção, que são as emendas secretas, e esconde isso do Supremo, esconde, participa das manobras para esconder, para não dar transparência às emendas secretas. Para eles não interessa um golpe, o Negrão, em que o Congresso perca sua relevância, porque é óbvio que se houver um golpe de Estado, se houver, não estou dizendo que vai haver, mas se houver um golpe bolsonarista, o Congresso perde sua relevância. Por quê? Porque os poderes se concentram no Executivo. O Congresso vira meramente decorativo, como foi no tempo da ditadura, pelo menos até os anos finais, quando o MDB, anos finais da ditadura, quando o MDB, a partir de 74, conseguiu eleger uma grande bancada de senadores e começou um processo que levou finalmente ao fim da ditadura, em 85, 11 anos depois dessa vitória, 10 anos depois praticamente dessa vitória do MDB nas eleições para o Senado, do aumento da bancada do MDB na Câmara, sem se tornar a maioria. Então, para eles, é melhor ficar do jeito que está, Negrão. Para eles é melhor que Bolsonaro se reeleja, o Arthur Lira continua ali presidente da Câmara fazendo a manipulação do orçamento secreto, determinando todas as coisas, mandando na pauta, impedindo o impeachment de Bolsonaro. Você acha que ele está impedindo o impeachment de Bolsonaro também de graça, só pela adesão bolsonarista? Não, Negrão, entra muito interesse aí, entra muitas coisas. Quem conhece o Congresso não dá um tostãozinho ali pela lisura dessas figuras, né? Não dá um tostão. Então, para eles interessa que continue assim, que haja eleição, que Bolsonaro ganhe e que, continuando, eles não têm interesse no golpe. Então, eles deram declarações importantes, porque partindo do presidente do Senado da Câmara, em defesa das eleições e em defesa da urna eletrônica, que está sendo cada vez mais atacada por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. E Bolsonaro agora está com um pretexto de que as Forças Armadas têm que fazer apuração de voto. Olha, é brincadeira. Força Armada não é papel da Força Armada fazer contagem de votos. Entregar as Forças Armadas. O Barroso, o ministro Barroso, lá do TSE, acho que foi o Fux também que fez isso, eles fizeram uma grande besteira, uma bobagem monumental a levar o Ministério da Defesa para a Comissão de Transparência, que está discutindo as urnas eletrônicas, para garantir que as urnas eletrônicas
estejam perfeitas. Então, tem uma comissão que está discutindo isso. Aí, esses ministros, achando que com isso ia neutralizar a ação das Forças Armadas perante Bolsonaro, convidaram o ministro da Defesa. Ora, o ministro da Defesa é bolsonarista, o Braga Neto é, e esse aí está demonstrando que é também. E se ele não é bolsonarista, ele é pau-mandado do Bolsonaro, que o Bolsonaro manda ele fazer uma nota ridícula, ele faz. Então, é pau-mandado do Bolsonaro. Aí, esses ministros, na sua burrice política, eles deram às Forças Armadas o pretexto de agora contestar as urnas. Isso aí dá uma grande confusão, não quer dizer que vai prevalecer, mas vai dar uma grande confusão. Imagina. E aí o Bolsonaro está fazendo, eles têm que seguir as recomendações das Forças Armadas, a contagem tem que ter um cabo à direita para ir lá para as Forças Armadas fazerem uma contagem paralela. Ora, isso tudo é um absurdo. Mas é um absurdo planejado para desmoralizar as urnas e criar dúvida nas pessoas. E assim aumentar o peso do Bolsonaro. É a preparação para o tal golpe, que pode acontecer, pode não acontecer, mas está nos planos e está a caminho. Está andando, está avançando. Cada dia você tem um avanço, até nas declarações do Bolsonaro. Se vai acontecer ou não é outra história. Quando vai acontecer, se acontecer, é outra história. Então, Negrão, essas declarações do presidente da Câmara do Senado são muito importantes, porque elas significam uma manifestação do poder legislativo. O Bolsonaro, então, fica mais isolado nessa contestação às urnas, que, no fundo, é uma contestação às eleições. Ele tende a ser derrotado e já está se preparando para resistir à derrota, ao estilo de Donald Trump nos Estados Unidos. Verdade, António. Só agregar um outro ponto aí dessa bondade, entre aspas, de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que está em curso, né? Não está se falando muito sobre o tema, em curso a questão aí, a proposta do semiparlamentarismo, que na verdade seria o semipresidencialismo, mas que seria praticamente o parlamentarismo, e que o parlamento passaria a ter controle total, não só do orçamento da União, né, mas de uma série de ações do ponto de vista administrativo do país, né? Negrão, aí sai de baixo, viu, Negrão? Se eles aprovarem isso, primeiro que eles estão falando que é para 2030, mas você sabe como é o Congresso, como é o Brasil. De repente vem como solução. O parlamentarismo foi implantado no meio de uma crise em 1961, quando o Jânio renunciou para evitar que o Jango, que era o vice-presidente, assumisse com poderes presidenciais. Então, inventaram o parlamentarismo. Pode fazer isso de novo. Agora, sai de baixo, porque esse Congresso, corrupto do jeito que tem 75% pelo menos de deputados corruptos, senadores corruptos, não sei se chega a 75%, mas deve ser por aí também. Esse Congresso ter esse poder todo, além do orçamento secreto que já tem, da pauta que já tem, aí isso é de baixo, é a destruição total do país. Então, eu já disse para você, eu sou muito simpático ao parlamentarismo, mas não nas condições brasileiras, muito menos nas condições atuais. O parlamentarismo é um regime que permite uma estabilidade dentro do regime liberal, capitalista tal, e permite um avanço da democracia. Os partidos de esquerda conseguem se manifestar, conseguem se mobilizar, até eventualmente exercer o governo. Mas aqui no Brasil ia ser a ladroagem institucionalizada, entregar tudo para o Congresso, para o Executivo com o Bolsonaro. Já é essa corrupção toda que a gente vê no MEC, toda essa coisa que a gente vê. Imagina Arthur Lira e Rodrigo Pacheco mandando no país. Por esta razão que a gente reforça, como a gente sempre reforça aqui, a necessidade de não só eleger o presidente Lula, acabar com esse fascismo, mas também eleger uma grande bancada de representantes que, de fato, representem o conjunto da sociedade brasileira. Né? Mas, outro tema muito recorrente nosso aqui é terceira via. Né? Como é que está a terceira via patinando na última avaliação sua aí? A gente, no último momento que você avaliou esse tema, a gente falou da possibilidade do general Ramos, né? Santos Cruz, né? Santos Cruz. E o que avançou isso? Como é que está essa questão lá com Podemos, a terceira via? Você também traz uma avaliação de que, se não decolar, há a possibilidade de ser decidida no primeiro turno, enfim. Faz um apanhado para a gente aí. É incrível, né? A terceira via, assim, ela dá
quando parece que ela vai dar um passo à frente, ela dá 3 atrás. Né? Então, é incrível, porque todas as pesquisas mostravam, e cada vez mostram menos, mas todas as pesquisas já mostravam um grande espaço para um voto que não seria nem do Lula nem do Bolsonaro. E esses políticos de centro-direita que poderiam captar e capitalizar esse voto, eles se metem só em brigas pessoais, em vaidades, egos. Eles, na verdade, estão de olho no dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, em bancadas na Câmara para poder negociar, entre aspas, com o futuro governo. Eles não estão preocupados com o país, não estão preocupados com o governo. Eles querem eleger deputados federais. Então fica esse rame-rame, Negrão. Você vê, iam fazer uma unidade, União Brasil, MDB, PSDB, Cidadania, aí agora União Brasil diz que vai ter chapa própria. União Brasil sabe que não vai ganhar a eleição, para que ele quer ter chapa própria? Para eleger deputados, para eleger uma bancada maior de deputados. O PSDB, o Cidadania, que fizeram uma federação, também eles não se entendem. Aí o Podemos anuncia que vai lançar um candidato a presidente e alguns senadores dizem que vai ser o general Santos Cruz, que você citou. Aí tem uma reunião, fica naquilo mesmo, vamos ver, pode ser o Santos Cruz, pode ser um senador totalmente imbecil que está lá no Congresso, chamado Oriovisto Guimarães, pode ser Oriovisto, imagina. O cara não articula lé com cré, um milionário que politicamente é nulo. É nulo, ele só sabe ter os interesses dele, defender os interesses dele. Aí o Podemos diz que vai lançar esse tal de Oriovisto. É um negócio sem sentido. Então, o que é que acontece, Negrão? Está acontecendo. Aí o Ciro Gomes agora começa a querer ser o candidato dessa terceira via. Ciro Gomes, que é o candidato, vamos dizer, colocado na centro-esquerda, caminharia para a centro-direita, atacando muito Bolsonaro, atacando Lula. Ontem ele chegou a agredir eleitor bolsonarista, porque ele não se contém, ele agrediu um bolsonarista que estava provocando ele. Mas isso foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes perdeu voto na esquerda e não vai ganhar muito voto na direita. Então, é por isso, Negrão, que a eleição pode estar. Se esse pessoal, o tempo está passando, não se entender, e pelo jeito não vai se entender, Eduardo Leite diz que vai ser candidato a presidente, agora já está dizendo, já falou para o Dória que não vai disputar e que pode disputar o governo do Rio Grande do Sul. Então, se continuar assim, a eleição vai ficar polarizada mesmo entre Lula e Bolsonaro. E aí, com 2 candidatos fortes e um bando ali de nanico, a tendência é resolver no primeiro turno. E resolvendo no primeiro turno, a tendência hoje é uma vitória do Lula. Tem muita onda aí, a imprensa gosta de fazer uma onda. Bolsonaro está crescendo, está natural. Muitos dos votos que iriam para o Moro foram para ele. Ele tem o Auxílio Brasil aí, ele está uma campanha intensa. Bolsonaro, ele não trabalha, ele não é presidente da República, ele é candidato à reeleição. Você pode pegar a agenda do Bolsonaro, é uma agenda de candidato. Não é uma agenda de presidente da República, é uma agenda de candidato. Hoje ele tem 2 compromissos. Um é todo dia ele tem, que é com o assessor jurídico lá, o subsecretário jurídico, que deve ser para ficar assinando ato, assinando decreto. E só tem 2 compromissos hoje de agenda. Né? Ele gosta de motociata, de comício, de falar, vai entregar a obra. 90% da obra da transposição do São Francisco foi feita pelo Lula e pela Dilma. 7%, por aí, estou arredondando, foi feito pelo Temer. Bolsonaro está fazendo ali 3%, 5% da obra e está dizendo que a obra é dele. Ele está fazendo a campanha eleitoral. Está fazendo campanha eleitoral. Agora, a tendência é uma vitória do Lula, mas uma eleição em primeiro turno é sempre perigosa, porque esse equilíbrio aí pode acabar. O Lula continua tranquilo na frente, mas Bolsonaro está subindo. Agora, assim como o Lula mostrou que tem um teto na faixa dos 45%, Bolsonaro também tem seu teto. Ele vai tirar esses outros votos da onde? Claro, muitos centro-direita podem ir para o Bolsonaro, é real isso. Muita gente que hoje diz que votaria no Dória, votaria no candidato da centro-direita, votaria no sei lá quem, no Janones, no cara do Novo. Esses caras não vão ganhar, vou para o Bolsonaro. Mas muitos outros vão dizer, porra, tem que acabar com o Bolsonaro, essa eleição do primeiro turno vai votar para o Lula. Eu acho que se isso acontecer, Ciro Gomes vai desmanchar, porque muito eleitor do Ciro Gomes, vendo o risco da vitória do Bolsonaro no primeiro turno, vai votar no Lula. Então, assim, eu acho que a tendência é
Se continuar, a terceira via continuar batendo cabeça, não se resolvendo, mostrando que não entendeu o que está acontecendo no país, que não entendeu, não está entendendo o risco que significa Bolsonaro para eles próprios. Acho que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco entenderam, mas acho que tem muita gente aí nesse partido de direita que não está entendendo a ameaça e está achando que é uma eleição igual às outras, tá? A não ser que eles sejam coniventes com Bolsonaro. Aqueles que são coniventes com Bolsonaro, como é uma boa parcela do União Brasil, por exemplo, para eles tudo bem, se ganhar Bolsonaro, eles continuam aí, mas eles não sabem, eles não estão sabendo avaliar o que pode vir aí pela frente. Exatamente, Hélio Dolly. Vamos para o baú? No baú do Hélio de hoje, ele vai falar sobre, vai trazer as memórias lá do período em que ele trabalhou como editor executivo do Jornal do Brasil, então, na década de 70, a partir de meados da década de 70, do Jornal de Brasília, né? Ele foi editor executivo, comandou uma redação jovem, mas também com pessoal mais experiente também. Como é que foi essa história, Hélio? Negrão, foi assim, tem um jornalista, ele está aqui em Brasília ainda, está aposentado, Luiz Gutenberg. Luiz Gutenberg é um jornalista brilhante, muito criativo. Ele, inclusive, foi autor teatral, escreveu livros. Ele tinha um grupo meio mambembe de teatro aqui em Brasília, nos anos 70, e que vários jornalistas também participavam desse grupo, como atores, atrizes. O Gutenberg era da Veja. E o Gutenberg, eu não sei como foi o início dessa história, acho que ele se ofereceu ao Jornal de Brasília para dar uma... O Jornal de Brasília foi criado em 1972 para concorrer com o Correio Brasiliense. E começou, mais ou menos, mas é muito difícil concorrer com o Correio Brasiliense, que já era um jornal desde 1960, já muito enraizado na cidade, com uma seção de classificados enorme. Naquela época tinha os anúncios classificados, então era um cadernão de anúncios classificados. O Jornal Brasília ficou tateando em 1972, o Gutenberg foi para lá, mantendo ainda seu trabalho na Veja, para cuidar da editoria política, porque ele tinha um projeto de transformar o Jornal de Brasília no Washington Post brasiliense, o jornal da capital, o jornal de Washington, né? O Washington Post, para os Estados Unidos seria o Jornal de Brasília aqui. E aí ele convidou alguns jornalistas para participar desse projeto. E nós continuávamos trabalhando nos nossos jornais. Eu era do estado de São Paulo. Quando acabava o trabalho, 7, 8, 9, 10 horas da noite, até aí 10 horas da noite, a gente ia para o Jornal de Brasília. E tinha lá uma sala e a gente fazia edição política. Tinha, além do Gutenberg, o Teixeirinha, Antônio Teixeira Júnior, um grande jornalista que já faleceu, que era do Globo, o Geraldo Costa Manso, que também era do Globo, o Fernando Luz, não lembro onde o Fernando Luz estava nessa época, André Gustavo Stumpf, Clóvis Sena. Então, tinha que era do Correio do Povo, Clóvis Sena. Então, a gente ali, a Aloysio Raimundo de Carvalho, o Macarrão, ele não gosta que chame assim, mas o Aloysio Raimundo de Carvalho, que era... Então, a gente ia para lá e fazia edição política. Deu tão certo, a parte política do Jornal Brasileiro foi acontecendo que ficou uma discrepância entre a política e o demais. Aí os donos do jornal, que era a organização Jaime Câmara, convidaram o Gutenberg para ser o editor-chefe. Ele foi e me convidou para ser editor executivo. Aí eu saí do Jornal do Estado de São Paulo e fui para o Jornal de Brasília. Eu tinha 23 anos, como eu contei no outro programa. E alguns dessa equipe foram para trabalhar lá, outros continuaram nos seus jornais, davam uma colaboração, tal. E nós fizemos um jornal muito interessante. Nunca concorreu com o Correio em termos de circulação, nunca. Circulação, não. Mas em prestígio, em poder, sim. Era o jornal que, vamos dizer assim, a política de Brasília lia, que quem fazia política em Brasília, Congresso, Executivo, lia. E aí, Negrão, nós tivemos um golpe de sorte, que foi o seguinte: um dia um fotógrafo, eu não me lembro bem se foi Luiz Humberto ou se foi o Orlando Brito, ambos já faleceram, fotografou o Geisel passeando nos jardins do Alvorada. E o Geisel estava com o Jornal de Brasília debaixo do braço. E aí essa foto foi amplamente explorada pelo jornal. O presidente da República lia o Jornal de Brasília. Isso aí deu um prestígio muito grande no meio político, no meio empresarial, e o jornal ficou importante. Então, assim, foi um momento importante. O Gutenberg era muito pretensioso, no bom sentido. Ele trouxe ao Brasil, contei isso também aqui,
o Ben Bradley, que era o editor-chefe do Washington Post. Trouxe aqui para fazer conferência, para reunir com a redação do jornal, fez um jantar para o Bradley, um ministro da ditadura foi, o Arnaldo Prieto, mas Ulisses Guimarães foi, a oposição foi, muitos jornalistas importantes foram, Ben Bradley em Brasília, né, no Jornal de Brasília, tudo isso dava muito prestígio ao jornal. E para você ter uma ideia, né, um dia eu estava na... Eu falei que eu era um dos mais velhos. Bom, mas tinha jornalistas mais velhos do que eu, eram poucos. O Teixeirinha, o próprio Teixeirinha, grande jornalista, o Gutenberg, naturalmente, o Aloysio era mais velho que eu, o Clóvis Sena era mais velho que eu, tinha o Cornélio Franco, que cobria Palácio do Planalto, depois do Raimundo, do Aloysio, Cornélio Franco era mais velho do que eu, e tinha um que a gente chamava de velhinho, que era o Antônio Ottoni. Antônio Ottoni era o editor de esportes, também era mais velho. Então, assim, mas o grosso da redação era jovem, muitos dos quais ainda estudantes da UNB, onde o Gutenberg era professor. A editoria de cidade, acho que a média da editoria de cidade era 19 anos, devia ser, não sei, nunca fiz a conta. Bom, mas aí o que eu ia contar é o seguinte, um dia eu estava na redação, né, e, por volta de, sei lá, 5 horas da tarde, me liga o Ari Cunha. O Ari Cunha era o todo-poderoso editor do Correio Brasiliense, onde eu tinha trabalhado. O Ari Cunha me chamou e falou, Hélio, vem aqui no jornal, vem tomar um chá comigo. Eu falei, pô, Ari, eu estou no fechamento, está começando o fechamento, complicado. Ele falou assim, cara, é só atravessar a rua, vem aqui um pouquinho, não vou te tomar muito tempo. Eu não podia negar, o Ari Cunha tinha sido meu chefe, eu tinha trabalhado no Correio. Quando eu saí do Correio, ele me deu um bilhetinho manuscrito, podia voltar quando quisesse. Eu brinco com o pessoal que agora eu vou pegar esse bilhetinho, eu tenho ele ainda, vou levar lá no correio, aqui, ó, o Ari Cunha falou que eu podia voltar quando eu quisesse. Mas eu voltei depois com ele. Mas o Ari Cunha me chamou, eu fui lá tomar um chá com o Ari Cunha. Negrão, ele me convidou para voltar para o Correio. Ele volta para o Correio, o Jornal de Brasília é um jornal pequeno, tal, eu sei que vocês têm assim, muito reconhecimento, mas porque vocês estão fazendo um grande trabalho lá, tal. Volta para o Correio. Eu falei, Ari, não sou eu, é uma equipe. Então, tem uma equipe toda. Eu não posso largar a equipe, voltar para o Correio, abandonar a equipe. Afinal de contas, eu sou o segundo cara da redação. Ele falou assim, não, isso não é problema, traz a equipe. Traz a equipe para o Correio, pode trazer. Eu falei, pô, Ari, é muita gente. Eu falei, não, você me diz quantos são e a gente vê como é que faz, você traz a equipe que você tem lá no Jornal de Brasília para cá. Então, isso, eu estou falando isso, não era eu, ele não estava interessado em mim, ele estava interessado em desarticular a redação do Jornal de Brasília, porque estava incomodando. Concorrência, né? Era concorrência. Não é que o Jornal de Brasília tivesse mais leitor do que o Correio ou faturasse publicidade mais do que o Correio. Não era nem uma coisa nem outra, mas era prestígio. Era prestígio, era um jornal sério. Tinha o secretário-geral do MDB na época, Negrão, era o deputado Tales Ramalho, que era uma figura que conversava muito com o jornalista, ele se dava bem com o Teixeirinha. O Teixeirinha tinha uma coluna chamada Decálogo, que era uma coluna muito, vamos dizer assim, venenosa, né, em relação à política, aos políticos. E o Tales Ramalho falava assim, eu gosto do Jornal de Brasília, porque jornal bom é aquele jornal que a gente abre com medo de ver o que estão falando lá de você. E o Jornal de Brasília é assim, o político abre com medo, porque a gente não tinha, claro, tinha censura, tinha que submeter às ordens da censura, no tempo da ditadura, naturalmente, mas a gente não tinha a de criticar políticos, de mostrar as coisas da Câmara, do Senado. Tínhamos um setorista direto no Palácio, outro na Câmara, outro no Senado, cobrindo o plenário, Negrão, coisa que ninguém liga mais. Mas o plenário tinha debates muito interessantes no plenário naquela época, coisa que não existe mais. Hoje, com aquela mediocridade que domina na Câmara e do Senado, e olha que nós estamos falando de uma Câmara e Senado em tempos de ditadura. Mas tinha debate no plenário da situação com a oposição, ataques à ditadura por parlamentares do MDB, principalmente do MDB autêntico, Franco Montoro no Senado, depois Paulo Brossard. Era outro nível, não era essa mediocridade presidida por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, não. Mas foi um tempo muito bom, Negrão, assim. Então, quando às vezes me perguntam qual foi o lugar melhor que você trabalhou, eu falo assim, eu não sei qual foi o melhor, vários foram bons. Agora, o mais divertido foi o Jornal de Brasília, porque lá a gente se divertia em fazer jornal. Saía de lá, Negrão, naquela época não tinha esse rigor hoje, né,
Nós saímos de lá 2, 3 horas da manhã, né? Fechávamos o jornal 2, 3 horas da manhã. No dia seguinte, às 9 horas, 10 horas, eu já estava no Estadão. Isso no tempo que a gente acumulava, depois não. E era divertido, ninguém achava que estava trabalhando, não, a gente achava que estava se divertindo ali, editando um jornal que valia a pena editar, apesar da censura, apesar dos interesses patronais que limitavam em alguns momentos, né? Que isso é inerente à grande imprensa brasileira, mas foi muito bom nessa época. E a equipe foi para o Correio? Vamos deixar você contar essa história. Não foi, né? Não, eu não fui, não. Eu falei com o Ari. Eu fiz aquela de, Ari, deixa eu dar uma pensada, tal. Aí depois telefonei para ele, falei, Ari, não dá para sair agora, eu vim para cá há pouco tempo, né? E acabei ficando lá. Agora, a minha saída do Jornal de Brasília aí foi dramática, viu, Negra? Mas aí é outro capítulo da história. Mas mostra como, naquela época, a gente juntava um pouco de coragem com muita irresponsabilidade, viu? Com 23, 24 anos, tinha coragem, mas tinha irresponsabilidade também muito grande, viu? Aliás, uma coisa puxa a outra, né? Se não tivesse um pouco de responsabilidade, não teria coragem. Por isso que é bom ter medo, né? O medo é positivo, o medo faz você se segurar um pouco, né? Exatamente, mas você vai contar essa história na segunda-feira, no baú de segunda-feira. A gente termina aqui o nosso bate-papo com ele. Olha, ele tem manifestação domingo, né? Dia 1º de maio, né? Várias, né, Negrão? Tem várias. Pelo menos, eu vou falar em 3 aqui em Brasília, mas tem uma, vamos dizer assim, organizada por partidos mais à esquerda, tem uma outra bastante ampla, com vários partidos, entidades, que vai ser de manhã no Eixo, tem uma que é na rodoviária, que é dos partidos mais à esquerda, e à tarde tem uma da CUT, dos sindicatos, aqui na Funarte. Então, são 3 manifestações, pelo menos, que estão sendo organizadas para o 1º de maio. Eu não sei se te dizer o que levou a essa dispersão. Não vou saber te explicar, não. Eu sei que é isso que está acontecendo. Muito bom. Então, quem tiver com disponibilidade, com tempo aí, participa de pelo menos uma das 3, se for o caso, se permitir. A gente fica por aqui. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça aí de se inscrever aqui na TV 61, Expresso 61. Né? Procura lá o Expresso 61 e na TV 247 também. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço aí. Todos, todas.